Irmãos, temos aí o culto de quinta-feira. Se alguém quiser um culto no seu lar, é só me avisar até hoje à noite, tá? Quinta-feira, 8 da noite. Se não tiver ninguém se apresentando, vai ser na casa da irmã Adriana. Vamos abrir a palavra em Apocalipse, capítulo 11, último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 11, vamos estar lendo o verso 15 a 19. Apocalipse 11, verso 15. A sétima trombeta. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam assentados em seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Amém. Meus irmãos, nós temos meditado nas 7 cenas de adoração do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ao contrário do que muitos pensam, não é um livro aterrorizador, amedrontador, mas é um livro de esperança, de louvor, de adoração e celebração pela vitória de Deus e do Cordeiro. Aqueles que são cristãos não precisam temer o Apocalipse. A vitória é garantida ao povo de Deus. Nós lemos aqui que a 7ª trombeta foi tocada e o fim chegou. Como eu tenho dito, a minha visão do livro de Apocalipse é, junto com outros estudiosos no mundo inteiro, que acreditam que o livro de Apocalipse ele é cíclico. Ele tem 7 sessões, 7 cenas de adoração, 7 sessões que repetem a mesma coisa: a batalha do povo de Deus com esse mundo, a batalha de Deus contra o diabo e a vitória de Deus, o juízo final, o retorno do Senhor, tudo demonstrado em 7 vezes. Então nós estamos aqui em uma das cenas finais novamente. No versículo 15, o 7º anjo tocou a trombeta. E pelo que nós vamos ver aqui, nós percebemos que ele está se referindo novamente ao fim dessa era como nós a conhecemos. Quando a trombeta é tocada, o céu comemora, porque o reino de Deus assumiu o governo das nações. Veja só, no verso 15: tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Então, o reino de Deus agora foi implantado como numa situação de total domínio sobre a humanidade. É isso que está sendo celebrado aqui. Então nós chegamos a essa 7ª cena de adoração, quando nos é apresentada a adoração dos 24 anciãos, a partir do verso 16. Então nós estamos vendo essas cenas de adoração, irmãos, para nós
termos um conhecimento melhor do que seja a adoração e de como devemos adorar a Deus. Você se lembra que às quartas-feiras, já há 17 semanas, nós temos meditado em como orar melhor. E aqui nós estamos aprendendo em como adorar melhor. Essas cenas que foram vistas no céu, 7 cenas de adoração perfeitas, porque no céu não há pecado, não há fraqueza, não há defeito. Tudo no céu é perfeito. Então essa adoração foi perfeita. Os 24 anciãos, já disse aqui que nós temos 2 opiniões a respeito de quem seriam. Ou uma classe especial de anjos, uma classe superior especial de anjos, ou um simbolismo. Vocês têm que lembrar que o livro de Apocalipse é altamente simbólico. Os 24 anciãos poderiam ser um simbolismo da soma total do povo de Deus. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, querendo mostrar 24, querendo mostrar a igreja do Velho Testamento, a igreja do Novo Testamento. Mas, sinceramente, nós não sabemos as respostas. Nós não sabemos as respostas para muitas coisas em Apocalipse, porque é um livro, como eu falei, altamente simbólico, e muitas vezes nós não sabemos, os símbolos não são explicados. Então, cada um analisa de uma forma, mas o fato é que aqui nós temos uma cena de adoração. Primeira coisa que os 24 anciãos fazem ao começar a sua adoração é se humilhar diante de Deus. Veja o verso 16. Os 24 anciãos que estão assentados em seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre seu rosto e adoraram a Deus. Você nota aqui o seguinte: eles estão assentados em tronos. Então, foi dado a eles uma honra muito especial. Eles estão ali representando o povo de Deus, reinando com o seu Deus. E eles estão assentados em seu trono, mas isso não impede eles de saírem do trono e botarem a boca no pó. Isso é muito importante, porque por mais que Deus te abençoe e te dê coisas materiais e espirituais, você nunca pode orgulhar-se, nunca pode deixar de se prostrar em humilde adoração ao seu Deus. Então eles estão no trono e daqui a pouco eles estão com a boca no pó, adorando a Deus. Prostraram-se sobre o seu rosto, quer dizer, colocaram a testa no solo, numa posição mais do que ajoelhada, curvada, com a testa no solo. E vocês veem que essa adoração é diante de Deus. Eles estão diante de Deus. E uma coisa maravilhosa é que eles estão no céu, estão diante de Deus, da sua presença gloriosa, e nós também estamos diante de Deus. Onde nós formos, Deus está conosco e nós podemos adorá-lo. Na igreja, então, é um lugar especialíssimo para adoração. Nessa adoração, eles não só se humilham diante de Deus, mas eles declaram a sua grandeza. E faz parte da adoração exaltar a Deus. Olha como eles chamam Deus. Verso 17. Dizendo: graças te damos, Senhor. Primeiro título aqui, Senhor, quer dizer, soberano, aquele que tem o controle sobre tudo, sobre todos e todas as coisas. Senhor. O próximo nome é Deus. Deus aqui, tornando ele diferente de qualquer coisa que exista. Deus como tendo autoridade, como sendo o Criador e o sustentador de todas as coisas. Veja que eles não adoram a deuses, porque deuses não existem, apenas existe um Deus, Supremo, Senhor,
autossuficiente, criador e sustentador de todo o universo. Deus, Senhor Deus. E chamam ele também de Todo-Poderoso, ou Onipotente, aquele que é o único que tem todo o poder, aquele que, como diz Efésios, faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, aquele que diz, agindo eu, quem impedirá? Aquele que diz, estendendo eu meu braço, quem o fará voltar atrás? Deus não tem somente poder, Ele tem todo o poder. Ele é incomparável, inigualável. Ninguém pode enfrentá-lo e vencer. Ele prevalece, Ele é todo poderoso. Nada é impossível para Ele. Várias vezes Ele diz na palavra. Nada é impossível para Ele. E tudo que Ele faz, como diz a palavra também, Ele faz tudo o que Ele quer fazer. E quando Ele determina que algo acontecerá, aquilo acontece. Ele é todo poderoso. A palavra diz que Ele é poderoso para fazer muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Lembra? Não existe um pedido que Ele não possa atender, a não ser que seja um pedido pecaminoso. Aí Ele não atende, porque Ele é santo, Ele é puro, Ele não peca, Ele é perfeito. Mas então Ele é o Todo-Poderoso, e Ele é mais, diz o texto, que és, que eras e que hás de vir. Significa que Ele é o eterno, aquele que é o Senhor do tempo. O tempo, como disse um teólogo no passado, o tempo não deixa marcas na fronte do Altíssimo. Nós temos um monte de linhas aqui na nossa testa, né? Conforme os anos vão passando, as rugas vão aparecendo, mas o tempo não deixa rugas na face de Deus, o Altíssimo. Na verdade, foi Ele que criou o tempo. O relógio começou a fazer tic-tac depois que Ele disse, haja luz. E quando Ele criou a terra e determinou que ela rodasse no seu eixo, formando um dia, quando Ele criou a lua, quando Ele criou o sol, aí o tempo passou a existir. Ele é aquele que foi no passado, que é no presente e que será no futuro. É o grande eu sou. Nós podemos dizer que Deus é como se Ele tivesse, usando a nossa tecnologia moderna, né? Como se Ele tivesse um monte de painéis na frente dele com toda a história humana. E Ele vê tudo, mas não é só isso. Nesse momento, Deus está com Moisés na sarça ardente, está conosco aqui nessa igreja e está com seu Filho na sua vinda. Ele está presente em todos os momentos da história. É uma coisa impressionante, Ele está além do alcance da nossa imaginação. Então a adoração exalta a Deus. Nós não temos um Deus qualquer, nós não temos um dos deuses, nós não temos um Deus limitado e pequeno, não. O nosso Deus é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que eras, que é e que hás de vir. Assim nós o adoramos, mas também os 24 anciãos adoram a Deus, agradecendo e celebrando a sua vitória. Primeiro, veja no verso 17, dizendo, a primeira palavra daqueles anciãos, graças te damos, Senhor. Primeira coisa que eles fazem aqui, ação de graças. Adorar é também agradecer, ser grato a Deus. Obrigado, Senhor. Graças te damos, Senhor. Isso é maravilhoso. Dar graças a Deus, Paulo diz, em tudo dai graças. Dar graças a Deus revela um coração feliz, satisfeito com o Deus que serve. O contrário de dar graças é reclamar, murmurar, como diz a Bíblia.
Se nós somos adoradores verdadeiros, devemos dar graças. Ah, mas a minha vida está difícil. Você viu o que aconteceu com Jó? Ele perdeu tudo, sua saúde, todo o seu dinheiro, toda a sua família, seus 10 filhos morreram. E a mulher dele falou assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele respondeu: como uma louca você fala, mulher. Nós agradeceríamos somente aquilo que nós recebemos? Aceitamos só o que Deus deu de bom e não o mal? E aí, em tudo que ele passou, ele louvou a Deus. O Senhor o deu, o Senhor o tirou, louvado seja o nome do Senhor. Então, não importando qual seja a situação do adorador, ele deve adorar e dizer: graças te dou, Senhor. E isso é maravilhoso, porque uma pessoa grata é feliz. Isso só faz bem a nós mesmos. Quando nós podemos dizer de coração: graças ao Senhor, obrigado, Deus, graças a Deus. Quando podemos dizer isso de coração, nós nos sentimos felizes. É uma bênção para o próprio adorador. Mas eles não só agradecem, mas estão celebrando a vitória de Deus. Veja no verso 17, lá no final: que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações e veio a tua ira. E aqui eles estão agradecendo porque realmente Deus prevaleceu. A ira de Deus prevaleceu contra a ira das nações, a ira da humanidade. Deus prevaleceu. Os 24 anciãos adoram a Deus também, reconhecendo que chegou o tempo tão esperado. Veja, nessa cena aqui, como eu falei, é a cena final, é a cena do retorno de Cristo. E eles estão aqui celebrando o fato do tempo tão esperado ter chegado. Você nota no verso 18 que ele fala: iraram-se as nações e veio a tua ira. E o tempo. Agora ele vai dizer como que a ira de Deus se manifestou, o que ela fez. E você vai ver que veio o tempo, e ele vai repetir esse o tempo 3 vezes. Quer dizer, eles estão adorando a Deus porque chegou o tempo tão esperado. Qual tempo? Primeiro, o tempo do julgamento. Veja lá. Veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados. Chegou o tempo em que os mortos serão julgados. Serão ressuscitados, os vivos também. O tempo de julgar a humanidade, de julgar o ser humano. Você sabe que Deus criou toda essa humanidade, Deus criou essa terra com amor e deu essa terra para o ser humano ser administrador dela. E veja o que o ser humano fez. Como é que está o mundo hoje? Como é que está o planeta hoje? Deus vai julgar tudo isso. Deus vai julgar cada criatura, cada ser humano, cada anjo, cada demônio. Deus vai julgar a todos. E esse é um dia em que a justiça prevalecerá. A perfeita justiça, não do homem, mas a justiça divina. Embora o dia do juízo seja assustador para muitos, o povo de Deus deve celebrar a sua chegada, porque é quando Deus vai demonstrar justiça, exercer justiça e colocar todas as coisas nos devidos lugares. Então chegou o tempo do julgamento, mas eles celebram também porque chegou o tempo da recompensa. Continuando aí o verso 18, para que sejam julgados, e aí vem, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, aos santos, aos que temem o seu nome. Galardão na Bíblia significa recompensa. Então Deus vai julgar, de que forma? 2 formas ele vai mostrar aqui. Primeiro, ele vai recompensar alguns. Galardão é recompensa no bom sentido. Quem será recompensado? Os profetas, ele fala, os teus servos, os santos
Isso é, aqueles que foram santificados por Cristo, todo o povo de Deus, e os que temem o seu nome. Deus vai recompensar a todo aquele que falar em seu nome, que servir a Ele, que for separado por Ele e que reverenciar a Ele. Esse receberá uma recompensa maravilhosa, é o tempo do galardão. Agora deixa eu falar uma coisa, essa recompensa, irmão, não é merecida por nós, tá? Não pense que Deus vai te dar a recompensa porque você mereceu. Nada merecemos de Deus. Por mais que o sirvamos, sempre estaremos aquém daquilo que Ele merece. Então essa recompensa é como quando você economiza o ano inteiro para dar ao seu filho um presente, não porque ele passou de ano, não, mas porque você o ama. Então Deus irá recompensar o seu povo que Ele, com sua própria graça, agiu em suas vidas. Então, recompensando o seu povo, Ele vai estar celebrando a sua própria graça e misericórdia. Então, é o tempo do julgamento, onde Deus vai recompensar os seus santos. Ele vai recompensar como, né? Como será essa recompensa? A Bíblia não esclarece, mas com certeza isso terá muito a ver com a nossa comunhão com Deus, com a nossa proximidade com Deus, com a nossa alegria, paz que vamos sentir em Sua presença. Com certeza essa recompensa será espiritual, muito mais do que material. Então Deus vai recompensar o seu povo. Agora, nesse julgamento também, os anciãos adoram, porque Deus vai também julgar com castigo. Essa palavra tão repugnante na sociedade moderna. Deus castiga? Sim, claro que sim. A Bíblia diz que sim. Aqui nós vemos no final do verso 18, que chegou o tempo de destruíres os que destroem a terra. O juízo de Deus sobre a terra, sobre aqueles que viveram na terra irresponsavelmente, destruíram a terra materialmente falando, destruíram a terra moralmente falando, destruíram a terra espiritualmente falando, de tal forma que esse planeta, irmãos, é tão difícil viver nesse planeta e no meio dessa humanidade, que muita gente está dizendo assim, não, o inferno é aqui. Já ouviu essa frase? Muita gente está falando, não, o inferno é aqui, porque realmente a situação está muito difícil. Porém, o inferno não é aqui. O inferno é bem pior do que a terra. A terra, Deus ainda abençoa. O inferno não há bênção. Então nós vemos aqui Deus aparecendo em julgamento, recompensando aqueles que creram nele e punindo aqueles que viveram de forma irresponsável e perversa. E o interessante é que a visão celestial confirma essa adoração, revelando a graça e o juízo de Deus. Veja o verso 19. Aqui uma visão aparece, verso 19. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto, ou a arca da aliança, foi vista no seu templo. Essa aqui é uma visão da misericórdia de Deus. A arca da aliança, o templo se abre e a arca é vista. Quer dizer, é parecido com o que aconteceu quando Jesus morreu, lembra? O véu do templo se rasgou. Aqui o templo é visto, o templo se abre e a aliança, a arca da aliança é mostrada, mostrando a aliança, lembrando da aliança que Deus fez com o seu povo, da sua misericórdia, da sua graça. O templo ali aberto. Mas não foi só a aliança, a arca da aliança que foi vista, mas diz também que foram vistos, lá no final do verso 19, relâmpagos, vozes, trovões e terremotos e grande saraiva.
Isso aqui, esses terremotos, trovões, relâmpagos e grande saraiva, que significa chuva de pedras, mostra o juízo divino, mostra o castigo de Deus sobre essa terra. Irmãos, todos os habitantes do céu adoram a Deus que salva e condena, sem nenhum constrangimento. Hoje o Deus que é ensinado e pregado é apenas o Deus do amor, o Deus da graça, o Deus da misericórdia. Esqueceram propositadamente o outro lado da Bíblia, como nós estamos lendo aqui, que é um Deus que julga, é um Deus que castiga e que pune também. Porque Ele não é só um Deus amoroso e misericordioso, mas é também um Deus santo, um Deus justo. É um Deus que quer perdoar o pecador, mas que não tolera o pecado. É um Deus que pune, sim. O salário do pecado é a morte. Essa é a punição. Mas aí vem a graça. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Juízo e graça são vistos em Deus. Santidade e misericórdia. E hoje nós estamos vivendo uma época pós-moderna em que até os cristãos estão com vergonha, estão constrangidos, e até os pastores, os pregadores, de falar do Deus da Bíblia, de dizer abertamente a todas as pessoas, membros ou visitantes, que Deus ama, mas que Deus também pune. E é interessante que a Bíblia, os seres celestiais, eles não têm vergonha disso não. Veja o capítulo 16 de Apocalipse. Queria que você visse essa cena, capítulo 16 de Apocalipse, que é também uma das cenas do fim, quando a última taça é derramada sobre a humanidade. E repare uma coisa que acontece. Capítulo 16, verso 1. Ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. O terceiro anjo derramou as suas taças nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Até aí, uma pessoa que lê esse texto fala assim: nossa, que Deus é esse? Que Bíblia é essa? Que coisa horrível que Deus está fazendo aqui. Mas não é assim que os adoradores reagem, que a Bíblia reage. Veja só o verso 5, a opinião dos anjos. Ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disso são merecedores. E ouvi outro no altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Vocês estão observando? Chegou o dia final, Deus está derramando o seu castigo sobre a humanidade, e será uma coisa terrível. 2 Pedro capítulo 3 fala sobre a destruição da terra. Não ficará pedra sobre pedra, a terra será destruída pelo fogo, como numa série de explosões atômicas. Não fica mais nada na terra feito pelo homem, um terrível juízo de Deus. E as pessoas falam: não, mas isso é um absurdo. Não, o anjo diz: é justo. Tu és justo, Senhor. Tudo tu fazes com bondade, tudo tu fazes corretamente. Então, pensa assim, olha, se haverá um julgamento severo sobre a terra, é porque Deus é mau? Não.
é porque nós somos maus. Deus é amor, diz a Bíblia. Deus não tem prazer na morte do incrédulo. Deus não tem nenhum prazer nesse julgamento, mas Deus é santo. Deus dará a cada um segundo as suas obras. Deus tem que fazer justiça. Aliás, se Ele fizesse somente justiça, todos nós seríamos banidos da sua presença para sempre. Não haveria céu para os seres humanos. Mas as pessoas ficam espantadas com essa ideia de castigo, de ira de Deus, de condenação. Isso é terrível. Mas sabe o que devia espantar a gente? O fato de que Deus nos ame. O fato de que Deus deu seu Filho para perdoar os nossos pecados, sendo que nós merecemos o julgamento, a condenação. E apesar de merecermos isso, e Deus ser plenamente justo, se pegasse todos nós e nos lançasse no inferno, Ele estaria praticando a justiça, mas também, louvado seja o seu nome, Deus é amor. Em sua justiça Ele deve nos condenar, mas em seu amor Ele levanta um Salvador para nós escaparmos da sua própria ira. E esse Salvador é o seu próprio Filho, que Ele entrega para que a gente seja justificado, para que quando chegar o julgamento, a gente não seja punido, para que a gente não seja destruído junto com essa terra. Isso é maravilhoso. Você pode não entender essas coisas, mas é a verdade. Você pode não entender um Deus que castiga, mas é a verdade. Deus é santo, Deus é justo, Deus pune o pecado. Por isso que Ele puniu o Filho dEle. Ele puniu o Filho dEle para não punir a gente. Louvado seja o seu nome. Todos nós que somos adoradores devemos dar graças a Deus sempre por tudo que Deus é e faz. Não se envergonhe do seu Deus. Não tenha vergonha de dizer, sim, Deus pune o pecado, sim, existe o inferno, sim, Deus lançará muitos no inferno, não com prazer, não com alegria, mas terá de fazê-lo. Esse é o Deus da Bíblia, um Deus santo, puro. Não se envergonhe e não adore o Deus que a igreja moderna inventou. Infelizmente, a igreja moderna inventou um Deus que só ama. Mais nada. Estão escondendo a verdade para prejuízo das pessoas. Então, dê graças a Deus por tudo que Deus é e faz. Nós, adoradores, devemos aguardar ansiosamente o estabelecimento do reino de Deus na terra e o juízo final. Por mais que o juízo final seja terrível para a humanidade, é uma coisa inevitável, vai acontecer. Não tem como evitar. O relógio está lá, tic-tac, e vai chegar o dia. E nós temos que não ver só a tragédia da humanidade, que é uma coisa realmente entristecedora, mas temos que ver Deus vindicando sua justiça, demonstrando a toda a humanidade o quanto Ele é perfeito. E nós temos que aguardar esse estabelecimento do reino de Deus na terra. Você já viu como é que está a terra? Você tem visto as notícias? Praticamente uma terceira guerra está por acontecer a qualquer momento, e isso seria o fim da terra, como nós conhecemos. Existem milhões de razões para começar uma guerra, nesse mundo em que cada presidente se considera o dono da terra. Cada chefe de nação acha que tem o direito sobre todos os países. Cada um querendo enfrentar o outro numa demonstração de cobiça, de ódio um ao outro. Então será muito importante quando Deus recriar essa terra, estabelecer o seu reino aqui, como diz Pedro, o novo céu e a nova terra onde habita a justiça. Quando Deus reinar sobre a terra, habitará a justiça. Hoje habita o quê? Violência, perversidade, todo tipo de coisa horrível é que acontece nesse mundo.
Nós, como adoradores, devemos adorar o Deus revelado na Bíblia. Ele é santo, Ele é justo e misericordioso. Ainda que você não entenda, os filósofos não entendem, sabia? Os filósofos dizem assim: eu não consigo entender um Deus santo que pune e um Deus que ama e perdoa. Como é que eu concilio isso? A Bíblia afirma as duas realidades. Nós não temos que conciliar nada. Nós temos que acreditar num Deus santo que castiga e num Deus amoroso que perdoa. E ponto. É isso, é o que a Bíblia diz. Esse Deus deve ser adorado. Se você não gosta de um Deus assim, é porque você não está ainda preparado para adorá-lo. Olha, gente, a coisa está muito séria. Se você fizer uma entrevista nas igrejas do nosso tempo, perguntando como é o Deus dessas pessoas, elas vão dizer: não, meu Deus é um Deus de amor. Ah, mas você sabia que Deus castiga, pune eternamente também? Não, esse não é o meu Deus. Esse não é o meu Deus. Isso se chama idolatria. Nós temos que adorar o verdadeiro Deus. Mesmo que às vezes a nossa mente não consiga entender, a gente tem que se submeter à verdade revelada, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Todos nós devemos, irmãos, adorar a Deus. O que é adoração? Você já parou para pensar sobre isso? O que é adoração? Adoração, e isso é uma explicação bem simples, é um ato de reverência, devoção e louvor a Deus. Adoração é isso, um ato contínuo, um ato de reverência, devoção e louvor a Deus. Que o seu coração esteja sempre reproduzindo esse bendito ato, essa adoração verdadeira. Aprendemos hoje que na adoração os 24 anciãos se humilharam, declararam a grandeza de Deus, celebraram a sua vitória, a chegada do seu julgamento, se encheram de alegria, porque o nome do Senhor seria exaltado. Eu quero dizer para você nessa manhã, você que pode estar pensando, esse negócio de julgamento e condenação é verdade mesmo? Eu não quero isso para mim, não. Muito bem, eu também não quero, não. Nem para mim, nem para você. Nosso desejo é que nunca aconteça isso com nenhum de nós. Como é que você faz? Creia no Senhor Jesus. Confia nele. Ele é o único caminho. Ele recebeu o castigo que nos traz a paz. Ele foi sacrificado em nosso lugar. Ele foi ofertado para que Deus pudesse nos perdoar, punir o seu amado Filho. E aquele que crer nele não será condenado, será salvo pelo Senhor. Creia hoje, creia logo, não espere mais, porque a gente não sabe quando os anjos vão dizer: o tempo do julgamento chegou. Não sabemos quando ele virá, não sabemos quando deixaremos essa terra. Então a Bíblia diz: hoje é o dia da salvação, agora é o tempo de se reconciliar com Deus, de um Deus tão incrível, poderoso, invencível, santo e justo. Tem gente que fala assim: Deus é injusto em nos julgar, nós somos pessoas boas, nós não merecemos nada demais, nem um castigo sequer. Vou terminar só com isso. É um teste que eu já ouvi em vários lugares, eu acho maravilhoso. Imagine que nessa tela aqui do projetor seja passada a sua vida, sem filtro algum, desde o seu nascimento até hoje, vamos dizer assim. Tudo que você fez, tudo que você falou, tudo que você pensou, fosse passado aqui para todos nós assistirmos. Você gostaria? Eu não. Eu não. Será que a tua vida é tão pura e limpa que todos podem vê-la sem que cause nenhuma vergonha para você? Nunca houve um pecado secreto?
Nunca houve uma injustiça feita, uma mentira contada, uma imoralidade, um comportamento bizarro que você não pode, de maneira nenhuma, permitir que pessoas vejam? Meus irmãos, nenhum de nós ia querer isso. Nenhum de nós ia querer isso. Agora, entenda bem o seguinte: Deus conhece cada segundo da nossa vida. Ele sabe que somos pecadores. Que nós possamos buscar a misericórdia dEle, a graça dEle, a salvação dEle, antes que venha o julgamento. E nós tenhamos que passar por esse escrutínio inevitável e assustador. Creia, e tudo que você fez no passado, no presente e no futuro, você fará, será apagado. E Deus o receberá com amor e com misericórdia. Obrigado, meu Deus, pelo que o Senhor é. Nós te adoramos nessa manhã, louvamos o teu nome, exaltamos o Senhor, agradecemos o Senhor pela oferta de misericórdia que nos foi feita. Quantos pecados nós já cometemos na vida e ainda vamos cometer, quantos atos de maldade, quantas coisas erradas, mas mesmo assim, teu Filho levou cada um desses pecados no seu corpo, na sua alma, lá na cruz, nos trazendo absolvição, perdão, justificação. Obrigado, Senhor, porque em tua infinita graça, sendo o Senhor santo, sendo o Senhor alguém que tem aversão pelo mal, e ainda assim decidiu nos fazer o bem, nós, pecadores indignos. Graças te damos, Senhor, e pedimos que essa salvação seja estendida a cada um que estiver aqui, ainda sujeito ao juízo final. Salva, Deus, transforma, opera, para a glória do teu nome. Amém. Se Deus permitir, irmãos, estaremos aqui novamente às